prazer estar aqui com você. Meu nome é Abder, eu sou militante da Ocupação Cultural Mercado Sul Vive e gestor de um ponto de cultura chamado Invenção Brasileira, que atua aqui em Taguatinga, no Distrito Federal. É um espaço de muita luta, de muita resistência, de muito trabalho, de formação, em que lá a gente tenta, de alguma forma, construir uma perspectiva de um mundo que queremos, que é o grande desafio que a gente tem hoje, um mundo que tenha mais diálogo, que tenha mais participação das pessoas, que as pessoas possam interagir com o seu lugar e possam, de alguma forma, construir esse mundo melhor, que é um pouco do que acho que a gente está precisando. Com certeza, não é? E cultura é vida. E esse trabalho de vocês, ele tem uma repercussão enorme até hoje em todo o país, né? Em muitas movimentações pela cultura em nosso país. E eu quero lhe parabenizar por toda essa movimentação e esse exemplo que vocês se transformaram. E compreendendo, né, deputada, que Brasília é um cenário muito interessante, eu acho que merece muitos estudos, porque tem muitas histórias muito interessantes, porque o DF é a cidade inventada. Brasília se constrói Brasília numa perspectiva de se fazer a capital da esperança. E aí Taguatinga já é o primeiro reflexo de luta, porque em um sentido de que quando se constrói Brasília não se pensa nas outras cidades, Taguatinga vem então numa perspectiva de pessoas que vieram de vários lugares do Brasil e que de alguma forma não tinham lugar para ficar, porque eram expulsas daqui do centro, onde é Brasília, aqui próximo do Congresso, próximo da... E isso é muito sintomático, né? Mas elas resistiram, lutaram e construíram suas cidades. E até hoje estão lá produzindo cultura, produzindo... A gente tem aí várias cidades em volta aqui de Brasília que têm uma capacidade e uma dimensão cultural muito forte. E o Mercado Sul ele vem nessa perspectiva de juntar esses atores, de juntar esses espaços, para pensar que lugar é esse que nós queremos, né? Diante desses tantos desafios que a gente tem, pensando que eu sou filho de uma geração que sonhou muito, né? Então, assim, meu pai, para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com você, para que a gente pudesse estar tendo esse diálogo, eu reconheço que várias pessoas antes de nós lutaram muito para chegar onde nós estamos agora. Então, acho que esse momento é muito simbólico e muito importante a gente poder estar dialogando. Com certeza, Abder. E eu que devo ser da geração de seu pai, né? Tenho que dizer que, de fato, a minha geração, ela enfrentou momentos de obscurantismo muito grandes, onde a liberdade ela foi tratada como, não é, artigo secundário na nação brasileira. E se a ditadura no Brasil não foi a que mais matou na América Latina, no Chile matou-se muito mais, na Argentina, mas ela talvez tenha sido a mais perversa, porque ela desmemoriou a nação brasileira, desmemoriou o nosso povo da sua própria identidade. Uma identidade jovem, bem verdade, mas uma identidade em construção, com muito acúmulo. E, infelizmente, essa visão obscurantista, ela fez com que, durante esses anos da redemocratização, nós ainda tivéssemos muitas dificuldades no aspecto de garantir essa construção coletiva. Por exemplo, na garantia da preservação e da difusão e da expansão da cultura, não é? Da nossa cultura. E isso se deve, sem dúvida, a esse período de grande fechamento em nosso país. Então, movimentações como a de vocês são movimentações de ocupação do espaço público, de demonstração que o espaço público é de todos, que nós não podemos nos fechar em guetos, que hoje nós temos uma sociedade que se tranca em grades, não é, contra a violência, ao invés de atuarmos na causa da violência, que é garantir educação, cultura, oxigenação para a alma, não é? Porque uma sociedade que adoece, que a sua alma é maculada, ela sem dúvida adoece junto. E aí essas crises todas decorrem dessa identidade fragilizada, esgarçada, não é, da nossa gente. Sinto, deputada, que de alguma forma a gente é um reflexo, né? Essa geração que está aí agora produzindo, que está trabalhando, que está construindo essa sociedade. Primeiro, eu acho que ela é um reflexo desse momento que o nosso país viveu, de total falta de direitos. Então ela nasce, essa geração que eu faço parte, ela nasce dessa perspectiva do sonho, ela nasce nessa busca utópica pela liberdade, contra as desigualdades, pelos direitos. Ela vem nesse processo de repensar as formas de viver, então por isso que hoje a gente tem falado tanto em agrofloresta, a gente tem falado tanto em permacultura, tem criado alternativas, tem pensado alternativas que vão contra o modelo do capital, porque hoje a gente tem um desafio que ele é muito profundo e que a gente tem debatido internamente no Mercado Sul, porque acho que é um dos desafios que a gente tem, é conseguir fazer uma atividade cultural que ela também seja política. É entender que a cultura ela não é o espetáculo, ela é o cultivo, ela é a planta, ela
ela é a semente, ela é trocar, é a compreensão de que as crianças da nossa comunidade, elas não é o meu filho, são os nossos filhos, que a gente deve cuidar, deve sim cuidar dessas crianças. Porque num momento que eu acho que o cenário político, ele reflete também algumas perdas que a gente tem tido ao decorrer do tempo. A gente tem perdido os espaços de pensar, a gente tem perdido os espaços de se encontrar. A rua não é mais o lugar das crianças, a rua é o lugar do medo, onde as pessoas têm medo de ir para a rua. Então, de alguma forma, quando eu vejo aquele lugar e vejo aquele cenário, eu acho aquilo tudo muito mágico. E é difícil não reconhecer que parte disso é reflexo de um processo de luta de vários grupos, de vários movimentos, para pensar uma política, para pensar uma maneira de atuar que respondesse a esses nossos ensejos e nos representasse, né? Que acho que é o grande desafio. É falar com aquele mestre lá do interior que produz lá os tambores, daquele modelo que o bisavô dele trouxe e ele continua produzindo e ele vai ensinar para o filho dele. Muito bem. Então, Abder, nós sabemos que o Brasil é um país jovem, não é? Foi colonizado na Idade Moderna, mas com o raciocínio e a prática da Idade Média. Dom Tomás de Aquino, que hoje é santo, ele dizia que as mulheres, os índios e as crianças fazem parte do imbecilitus sexus, são os incapazes. Nós vivemos mais de 200 anos sem escola no Brasil. As mulheres só entraram na escola já no século XIX, em escolas confessionais, para aprender as prendas domésticas. E a verdade é que nós tínhamos escola de navegantes e o Brasil, ele caminhou de uma maneira a ser apenas o paraíso explorado, não é? O paraíso garantidor do extrativismo, do colonizador. E o nosso tecido social, ele foi construído com muita violência. A violência primeiro com o povo indígena e depois a violência com o povo negro, que o Brasil acabou sendo o último país do mundo a libertar a escravidão negra. Essa matriz é uma matriz muito complicada. Aliás, o nosso dito popular é que o Brasil não tem tsunami, não tem terremoto, mas tem essa história, né? Tem essa história. A proclamação da República depois se dá proclamada por marechais, sem participação popular, né? E a nossa República Jovem, de 1889, ela foi proclamada por marechais, muitas vezes comandada por generais, mas invariavelmente não é, dirigida pelos ricos. O poder econômico, ele nunca priorizou os de baixo. Então, de fato, a luta cultural é uma luta de fazer resgatar essa raiz da nossa gente. Essa raiz não é multirracial e que nos dá a condição, né, de um povo que tem a sua matriz, não é, condicionada a toda essa formação. E a cultura, ela foi, né, relegada a um plano completamente secundário. Então, quando eu vi a ocupação do Mercado Sul, né, que eu, como presidente da Comissão de Cultura à época, fui apresentada a essa manifestação de Soalicã, é uma forma de democracia direta. É uma forma, é um grito da sociedade pelo seu espaço. Pode ser um microgrito, né? Mas ele importa nesse cenário de grandes silêncios que o nosso Brasil viveu. Eu, assim, deputada, eu venho de uma família, assim, meu pai era um militante sindicalista, foi do movimento de juventude durante muitos anos. E, então eu lembro que essa primeira eleição que eu me lembro de como gente, assim, meus carrinhos tinham os adesivos das campanhas dos anos, assim, isso era algo muito forte, assim, né? A primeira, após a retomada da democracia, essa primeira eleição, então, que a gente tem um presidente de esquerda, aquilo foi muito forte. Quando eu vim para a marcha da posse de um governo de esquerda, aquilo simbolicamente para mim tinha um papel muito importante, muito forte. Claro, e aí acho que aí é onde está o ponto dessa rede, né? Assim, em algum momento dessa caminhada, dessa trajetória de participação, eu começo a perceber que eu precisava atuar, precisava de alguma forma achar esse espaço de construção. E acabei tendendo para uma perspectiva mais autônoma, para uma perspectiva menos partidária, para uma perspectiva que de alguma forma fosse fazer a construção da base. Digo isso assim, porque trazendo para os dias de hoje, que eu acho que isso é algo que sempre me coça atrás da orelha. Quando a gente vê uma bancada
como a gente tem hoje, que ela é ruralista, é fundamentalista, eu não vejo isso no povo brasileiro. Eu não vejo isso na cara das pessoas. Esse povo que é, historicamente, como você mesmo já colocou, é um povo de uma construção histórica muito forte, de muita luta, com uma cultura tão exuberante, um povo tão feliz, né? Acho que é o que encanta o mundo inteiro, às vezes, é essa felicidade que o brasileiro tem. Então, quando eu vejo essa bancada na Câmara, eu vejo que ela não nos representa. Eu vejo que, de alguma forma, existe um fator aí que acho que a gente não pode deixar de fazer o recorte, que é o fator do capital. Como você mesma disse, o capital, ele continua dominando. A gente ainda... eu tenho a sensação que a gente ainda é colônia, né? Assim, a gente ainda tem algo que nos rege, né? Assim, que algo que... Quando eu vejo isso, isso me desilude de alguma forma, me desencanta no processo. E, claro, a gente vai buscar achar pessoas que, de alguma forma, estão ali lutando pelas minorias, têm feito trabalho, têm dialogado com a base, têm dialogado com as pessoas. A gente vai passando uma peneira e vai encontrando um ou outro que ainda consegue voltar ali para a base. Porque o desafio que a gente tem, o que a gente escuta muito, por exemplo, nas paradas de ônibus, é assim, tá chegando a eleição, eles vão aparecer tudo de novo. Então, assim, Dá tapinha nas costas, né? Que é um grande desafio que a gente tem, assim, quando você fala em democracia direta, isso é um tema que eu tenho gostado muito de estudar, assim. Até que ponto a gente não foi também maquiado e construído um processo democrático que a gente criou o hábito de apenas ir na urna e despejar o nosso voto. A chave do conflito, para mim, está nesse poder econômico, está nessa estrutura de poder que a gente tem que fazer um diálogo sério. Não adianta eu falar para a minha vizinha que ela tem que economizar água e só. Se eu não fizer uma discussão, por exemplo, com a produção de cerveja, se eu não for lá e falar para ele, por que vocês produzem tanto eucalipto, por exemplo, e tanta água é despejada no eucalipto, e a soja, uma série de outros fatores. Então, assim, esse é um ponto que me deixa muito em dúvida, assim, por que, por exemplo, no Distrito Federal, um deputado da Câmara Legislativa do DF tem um custo, por exemplo, de 300, 400 mil reais para se eleger. Então, assim, essa democracia a gente precisa revê-la, assim. Acho que a gente tem alguns fatores de mídia, de capital, que agem num campo que a gente tem muita dificuldade de interagir. Por isso que hoje, dentro do trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente tem sim pensado em criar espaços que a gente chama de caracol, né, que são inspirados nos movimentos zapatistas, autonomistas, pensando numa construção que seja horizontal, que seja a partir da assembleia. Então, todas as decisões feitas pelo movimento são feitas em assembleias, busca-se o consenso, tenta-se uma perspectiva de também entender que o consenso não é só votar e falar assim, então quem tem mais ganha. Não, o consenso é uma construção em que a gente vai construindo propostas em que consigam conciliar as pessoas, as ideias. Então, assim, eu acho que tem um problema nessa democracia que a gente construiu, que eu acho que, claro, eu não tiro o mérito, acho que a democracia ela é o caminho, ela é o que a gente precisa ter, é o que a gente precisa brigar nesse momento. O momento é muito delicado, a democracia realmente está em risco, mas que ela vai ter mais força quando a gente conseguir construir esses pequenos espaços de representatividade, porque a população em geral, ela se sente abandonada de alguma forma. A única coisa que ela consegue ver ou é obra ou é o que ela está fazendo campanha. Então, assim, ela não vê o dia a dia, não perguntam para ela se tirar aquela árvore que está na esquina é importante. E quando isso é feito numa escala tão pequena, com tão pouca visibilidade, então, assim, de alguma forma, esses espaços de representatividade, eles acabam ficando em cargos dos deputados, apenas. E assim, são poucos os deputados que conseguem, de fato, fazer um diálogo e uma participação social verdadeira, que é o grande desafio, eu acho, da nossa representatividade, é essa devolutiva. Isso. Então, Abner, você pegou uma questão crucial. Vamos falar de espelhos, né? A representatividade, né, numa sociedade de massas, porque Zumbi e Antônio Conselheiro fizeram suas experiências focadas, né, de comunidades alternativas, né, e temos outros exemplos, não só no mundo inteiro, no Brasil, citei duas. Mas o país hoje, ele cresceu em progressão geométrica. Nós temos um país de mais de 200 milhões de habitantes. É um país que tem a maior, não é, reserva florestal do mundo, de floresta em pé, mas é também o que mais devasta, é também um dos que mais polui.
E não há dúvida, tá? O Brasil ele é um celeiro de contradições. É um país cheio de potencialidades e extremamente complexo, não é? No aspecto da sua representação social. Exatamente porque a nossa história foi entrecortada. E o cidadão, a pessoa, não é? As pessoas, a vida das pessoas, não foi nunca o elemento nuclear, a não ser em pouco tempo, o elemento nuclear da existência dessa representação. É óbvio, num Brasil desse tamanho, não dá para uma vez por mês a gente pedir levante a mão quem é a favor do desarmamento, ou quem é contra ou a favor do aborto, ou quem é contra ou a favor das eleições diretas já. E nós sabemos efetivamente que temos que ter mecanismos de representação, de delegação de representação. Como a gente realiza nos movimentos sociais, você elege o seu delegado. O deputado deveria ser compreendido assim, ele é um delegado de um segmento da sociedade, para trazer aqui a voz da sociedade. No entanto, falando de espelhos, nós podemos dizer que o Congresso deveria ser o espelho plano da sociedade brasileira. E eu olhar para você e você se enxergar em mim e vice-versa. Mas, infelizmente, essa imagem é distorcida. E o que é que leva à distorção dessa imagem? O capital, o dinheiro. O dinheiro passou a ser o grande cabo eleitoral desse país e não é de hoje. Nós temos um defeito sistêmico, não é? E esse sistema acaba de falir. Resolveram, é evidente, fazer a cirurgia, né? E mostrar as vísceras desse sistema. Essa doença, ela é visceral mesmo, e ela é antiga. Ela é antiga, vem do Império, onde só se votava se tivesse dote, e só poderia ser votado se tivesse um dote triplo. As mulheres não votavam, né? Então, os negros e os analfabetos não votavam. Era chamada eleição censitária. O Brasil, ele sempre foi um país em que não era institucionalizada a existência de castas, mas elas sempre existiram. Esse sistema último que se montou com financiamento privado, quem tem mais pode mais. Não é? Quem tem mais pode mais. Então, qual é a grande luta? É fazer com que tenha mais voz a comunidade na base e que a representação seja de fato autêntica. E que ela seja uma representação que seja construída em condição de igualdade. Então, nós precisamos mudar o sistema. Mudar o sistema. Precisamos valorizar a democracia direta, mas não podemos abandonar a democracia por delegação, pelo gigantismo do Brasil. Né? E não podemos também nos conformar com a democracia de pedacinho por distrito, porque aí é que você vai fortalecer o poder econômico. Então, se você me perguntar, Alice, se você está nesta batalha contra a reforma da Previdência, que ela acaba o futuro, não é, de qualquer pessoa do ponto de vista da sua condição de velhice ser amparada, a reforma trabalhista que acaba os direitos e, infelizmente, dissolve a justiça do trabalho, emagrece os sindicatos, qual das reformas é a mais importante? Eu digo, a política. É óbvio que a reforma política que tem que saber casar a democracia direta com representação por delegação. Né? E aí partidos têm que ser partidos. Aqui tem uma ideia de um tal distritão. O que é distritão? Transformar o Estado num distrito e eleger do mais votado ao menos votado de forma direta. Né? Ou seja, é a eleição de quem pode mais, tem mais. Porque como alguém que tem um pensamento ideológico, que vem de uma comunidade de base, de um movimento cultural, de uma comunidade indígena, ele vai poder competir com o musculoso empresário, que não vai ter mais doação empresarial, mas vai ter doação individual de grandes ricos. Como é que essa competição é democrática? Então tem que ter regras justas, iguais, igualdade de oportunidades, para que a democracia por delegação ela seja completamente vinculada à democracia direta. Essa é uma discussão muito séria que o Brasil precisa ter. E nós não podemos virar as costas, não, eu não tenho nada com isso. Eu rejeito esse sistema, rejeito os partidos e vou votar nulo porque não confio mais em ninguém. Ah, você não confia, mas os que confiam nos deles vão continuar fazendo e ocupando os espaços que nós não vamos ocupar. Deputada, sim, acho que a gente concorda em vários pontos. Acho que o capital, né, esse problema da representatividade a partir do capital, ela é um problema.
Eu entendo, mas problema. eu quero te colocar o meu desafio. Assim, eu sou arte educador, eu trabalho com jovens. Trabalho com jovens que nos últimos meses têm parado aqui na porta do Congresso para reclamar seus direitos, para dizer, para enfrentar essa queda de braço, que eu vejo a disputa de direitos quase como uma queda de braço. Uma hora a gente ganha algumas, outra hora a gente perde outras, mas sabendo que nesse momento a gente está perdendo mais do que ganhando, mas a gente espera que ganhe esse fôlego, né? Mas o que eu vou dizer? A minha dúvida, a minha principal questão, assim, com o trabalho junto com os jovens, a partir desse cenário que você me coloca, assim, né? Dessas tantas contradições que a gente tem da representatividade, do poder, de como esse poder está enraizado na forma que a gente vai colocando os deputados, a força nas eleições e tudo. Como é que eu vou dizer para esse jovem que ele não acredita? Ele olha para a história e fala assim, isso não me representa. Eu não quero isso. Então, assim, que perspectiva que a gente vai construir para esses meninos? Porque ele vai sim querer, ele não vai nem querer votar nulo, ele vai querer pagar R$1,50. Sai mais barato, não tenho nem que ir lá na eleição. Vou lá, pago R$1,50, justifico, deu tudo certo. Ele não vai querer ir. Porque para ele, essa realidade que os deputados vivem hoje não representa. Porque ele também ele já não assiste mais televisão, ele não quer saber mais de televisão, porque ele já sabe que a televisão não funciona. Então, assim, dentro desse paradigma, assim, o que eu faço com esses meninos? Assim, Eu dizia a eles, em primeiro lugar, que o futuro deles não vale R$1,50. Entendeu? Agora, a frustração, ela é sempre muito mais forte quando uma ilusão é vendida. Nós não fizemos revolução no Brasil. Nós apenas ganhamos 4 eleições. E uma coisa é muito diferente da outra. Uma coisa é o povo autodeterminar-se e dizer, eu não quero mais isso. E este será o meu caminho. Eu sou uma defensora radical da autodeterminação dos povos. Mas qual é a nossa determinação enquanto povo? Nós estamos ainda nessa gênese. E estamos vivendo em etapas. A etapa da hora é a democracia, que sofreu um revés. Uma democracia jovem e imperfeita, que não fez democratização da mídia, que não garantiu tirar o dinheiro como principal cabo eleitoral. Né? Infelizmente. E que, o pior, não conseguiu garantir a educação política da nossa gente para ela se rebelar quando os seus direitos são retirados. E isso nós tivemos agora. O nosso povo está vendo os direitos caírem, tabela a tabela, e não se rebela por quê? Porque não tem sensação de pertencimento a essas conquistas. Esse foi um grande erro dos governos, dos nossos governos. E acho que o que me deu muita esperança nos anos, deputada, foi, agora também para a parte mais positiva da nossa conversa, né? Porque eu acho que ver, por exemplo... Não, mas o positivo que eu quero é tocar do seu coração e dos jovens que você acompanha e dizer que nem todos são iguais. Que nós temos que lutar contra esse golpe, devolver o recurso à cultura, à educação, não permitir o fechamento das instituições universitárias, não permitir o fim das cotas, não engolir mordaça na escola. Fala de escola sem partido. Quem é o professor que faz proselitismo? Eu não conheço. Agora, dizer que não pode discutir gravidez na adolescência, droga na escola, isso é fascismo puro. Então, gente, nós temos muito mais motivo para nos engajarmos e não para nos encolhermos. Sim, e é isso, né? A gente vê que aqui no Brasil teve a maior ocupação de escolas do mundo. Pois é. Então, esses meninos, E eles as estão meninas. aí. E as meninas. Que isso é um fator excepcional, né? Claro, claro. As maiores lideranças eram femininas. O Bisuni, tudo menina, todo mundo menina. E vem aí mais menina, pelo que eu estou sabendo. E dizer que, assim, a gente, apesar de eu estar numa corrente que é mais autonomista, que tenta também reinventar o mundo de uma outra maneira, menos institucionalizado, de uma maneira que a gente consiga criar esse diálogo. Eu acho que o Brasil ainda não pode abrir mão de uma representação por delegação, mas tem que cada vez mais fortalecer a articulação pela base com a organização de espaços de poder que interfiram na política e no poder geral. Com certeza, conseguir criar esse caminho, né, fazer com que essa voz consiga chegar até lá. E assim, nós temos tentado, dentro de uma perspectiva, de fazer as incidências da política pública, da construção, desde pensar, elaborar, fazer conversas, e discutir, vir até a Câmara e conversar de várias maneiras, e trazer, e também desconstruir os ambientes. Então, a gente tem feito muitas plenárias livres no Mercado Sul, então tentando de alguma forma criar outros mecanismos que também deem suporte para esse caminho que a gente está construindo. Eu acho que nós avançamos em muitos aspectos, em muitos setores, a gente inverteu a base da pirâmide, falou, peraí, vamos
Começamos, claro. Apenas estávamos começando. Claro. Mas eu também compreendo que também é um nacional desenvolvimentício, a gente pensar numa perspectiva econômica muito clara, era uma estratégia orquestrada também, assim, eu entendo. Eu acho que tem os avanços, acho que eles aconteceram porque a gente fez muita pressão e precisa fazer mais pressão. E precisa continuar dialogando, que eu acho que esse é o grande desafio, é continuar os diálogos. Pois é, e acho que temos que intercalar cada vez mais, entrelaçar, né? Fazer com que o movimento real da vida, das ruas, das escolas, né? Ele interfira diretamente nesta dinâmica, né? Isso, de fato, é o quê? É o reflexo de fora para dentro. Não há nada mais forte do que isso, né? É a pressão de fora para dentro. Não obstante, nós tenhamos ainda que viver com essas estruturas justapostas, né? Infelizmente, nós não podemos ainda ter somente a democracia direta. Nós precisamos tê-la intercalada pela própria conjuntura, o próprio nível de organização do povo, né? E qual é a grande tarefa hoje? É organizar o povo. E é não errar de novo em lhe dar consciência. Por isso, cada vez mais arte e educação. Deputada, muito prazer, Prazer todo meu. revê-la, muito Estamos legal. aí, juntos. Chamei de você várias vezes, porque eu acho que eu me senti tão Mas próximo. eu sou você. Meu espelho é plano. Querida.